Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês chamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha, não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar hoje a nossa segunda aula a respeito do profeta Miqueias. Nossa segunda aula, nós vamos tratar do capítulo 1 ao capítulo 3, trazendo os seguintes títulos, ou subtítulos. O primeiro capítulo diz a respeito do julgamento das capitais, ameaça contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. E lá no capítulo 3 diz a respeito do julgamento dos líderes, ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Então, esse é o tema aqui do capítulo 1 ao capítulo 3. Miqueias, ele profetiza os juízos, aquele povo, e a ruína que recairia sobre os israelitas. Diz que Samaria e Jerusalém seriam assolados. Miqueias identifica os pecados da idolatria, o pecado da opressão dos pobres pelas classes altas como as razões de destruição iminente dos israelitas. Também profetiza a respeito da condenação dos líderes religiosos corruptos que ensinavam por dinheiro. Deus julgará os falsos profetas, líderes desonestos, sacerdotes interesseiros e egoístas em toda Judá e Israel. Embora estes executassem publicamente as cerimônias religiosas, o maior interesse deles era ganhar dinheiro, poder e influência. Muito bem, vamos lá. A nossa aula. Então, o julgamento das capitais, ameaça contra Israel, Judá, por causa da sua injustiça e rebelião. Nós vemos no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Miqueias. A palavra do Senhor veio instruir a Miqueias, a mensagem veio a Miqueias para que este povo fosse instruído, para que esse povo fosse alertado. No versículo 2 diz: ouve todos os povos, ouve, presta atenção, ó terra em tua plenitude. Todo este povo preste atenção, porque eis que o Senhor sai do seu lugar
O Senhor iria sair do seu lugar, iria descer e andará sobre as alturas da terra. Alturas da terra, andará por toda a terra. Andará sobre os altares, pisará sobre os altares, levantados por homens, altares falsos, altares de falsos reis, de falsos deuses, deuses pagãos. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que precipitam em um abismo. Tudo isso por causa do quê? Da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Prevaricação de Jacó e pecados da casa de Israel. Prevaricação. Prevaricar é deixar de praticar o ato do ofício, é deixar de praticar aquilo que deveria praticar, para se praticar outras coisas, coisas indevidas, coisas tais que não foram instruídas por Deus, que não são da vontade de Deus. É deixar, prevaricar, então, é deixar de praticar a lei. Este povo havia deixado de praticar a lei. Quando eu falo povo, é desde os reis, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, os profetas da época, muitos falsos profetas, e o povo todo que foi também neste embalo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa da prostituição se volverão. Então, nós vemos aqui, o agir de Deus. O agir de Deus sobre aquele povo. Nós podemos pensar, nossa, mas Deus castigou e Deus não teve dó. Não. Não é questão de ter dó, mas é uma questão de direção. É uma questão de obediência. É uma questão deste povo aprender a obedecer à autoridade máxima. E a autoridade máxima é Deus. É o Deus todo soberano. Aquele que já havia em outros tempos instruído este povo. Muito bem. Dando continuidade, então, no capítulo 1 ao capítulo 3, Miqueias, ele vai fazer várias acusações. Ele vai fazer acusações sobre os líderes, os governantes daquele período. Ele vai fazer acusações sobre os líderes daquele tempo, e até mesmo a respeito do andar, do caminhar, da forma do andar daquele povo. Entre as acusações, então, que ele faz, nós podemos ver que ele profere algumas acusações de tramar o mal, o pecado de tramar o mal, no capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, versículo 2, ele fala a respeito ele acusa de haver trapaças, cobiças e violência. Capítulo 2, versículo 8, ele faz acusações sobre o roubo, sobre a prática de roubar e de agir desonestamente. Capítulo 2, versículo 9, ele fala a respeito das viúvas que eram expulsas de suas próprias casas, injustiça, opressão. Capítulo 3, versículo 2, ele fala a respeito do odiar o que é bom e amar o que é ruim. No capítulo 3, versículo 9, ele fala a respeito de desprezar a justiça e distorcer toda a palavra do Senhor.
No capítulo 3, versículo 10, ele fala a respeito de assassinato. No capítulo 3, versículo 11, ele fala a respeito de subornos. Então, amados, vamos ver alguns desses itens, né? Capítulo 2, versículo 1, ele diz: ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. Será que em nosso tempo isso deixou de acontecer? Os governantes daquela época, os líderes daquela época, eles estavam interessados em poder, em fortuna. E quando deitavam em suas camas, ali no seu travesseiro, eles maquinavam o mal. Parece, hoje, os nossos dias nos lembra muito desta época e pouco mudou. Então, que nós lembremos também, né, que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então nós devemos temer o seu juízo e sermos obedientes e andarmos na tua palavra. Ele fala também a respeito, no capítulo 2, versículo 2, de trapaças, de cobiças e de cometer violência. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Trapaças, cobiças e violência. Não mudou muitas coisas nos nossos dias. Aquele povo expulsava as viúvas de suas casas. As mulheres não tinham valor algum, não era dado valor às mulheres, às mães e principalmente às viúvas. As viúvas, elas eram expulsas de suas casas. Capítulo 2, versículo 9: lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. E ainda faz outras acusações a respeito de odiar o que é bom e amar o que é ruim. Capítulo 3, versículo 2 diz: a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. Então, nós vemos aqui, né, quanto era o pecado daquele povo. O quanto aquele povo vivia em pecado, vivia alterando tudo aquilo que era a palavra de Deus, distorcendo tudo aquilo que era a palavra de Deus, no caso dos falsos mestres, dos falsos profetas, para tirarem proveito próprio. Mas Deus é um justo juiz, e a sua condenação veio sobre aquele povo. Nós podemos ver, conforme lemos no capítulo 1, versículo 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele sai do seu lugar, ele desce e anda sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão. Tudo isso, né, aconteceu àquele povo. Samaria, Jerusalém, né, diz aqui que não sobrou pedra sobre pedra naqueles lugares. Ainda no capítulo 3, versículo 5, vai falar a respeito da ameaça contra os chefes e os falsos profetas. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo. Os profetas que distorcem a minha palavra, os profetas que ludibriam, né, que enganam o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Né? Então aqui nós vemos que os profetas, eles estavam agindo, os falsos profetas estavam agindo em interesse próprio, né? Portanto, se vos fará noite
para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, né? Vão se enegrecer, vão se tornar negros, vão se tornar escuros, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá mais resposta de Deus. E aqui no versículo 8 ele diz, do capítulo 3, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, amados, o que nós devemos aprender com tudo isso? Que tudo aquilo que aconteceu ali no passado ainda tem acontecido nos nossos dias de hoje. E que nós dobremos os nossos joelhos, e que nós oremos, e que nós voltemos, né, a nossa face ao Senhor, que nós busquemos a face do Senhor, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, enquanto o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos arrepender dos nossos maus caminhos, do nosso mau andar, porque aqui nós vimos a justiça de Deus. E um dia nós também passaremos por este juízo. Que esta mensagem, né, de tudo isso, toda esta condenação que aconteceu aqui no livro de Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 3, que nós venhamos a ter consciência, que nós leiamos, que nós meditemos e que nós venhamos realmente a guardar aquilo que Deus tem nos ensinado. Que Deus abençoe a cada um, que nós nos vemos aí então na nossa próxima aula, a aula de número 3, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.